7 horas e 40 minutos, continuando aqui com a entrevista com o João Henrique Paulilo, pré-candidato pelo Podemos. Caio, quem está nos ouvindo é uma grande liderança, Andro, né, meu amigo Andro Gonçalves, aí de Narandiba, né, um abraço, viu, Andro, está acompanhando aqui a entrevista do vereador João Henrique Paulilo. Bom, João, vamos agora saber das suas andanças, né? Você andou muito aí como pré-candidato pela cidade, resolveu sair pré-candidato, devido, pelo menos foi o que você falou lá no evento, devido a essa conversa com o povo. O que é que você viu nessas suas caminhadas, né? Quais são os principais problemas que você identificou da população no momento que você tenta aí fazer projetos para resolver? Eu queria mandar um abraço para o amigo Andro, uma grande liderança de Narandiba. Eu destinei agora no ano de 2019 o valor de R$90 mil para aquisição de um veículo, né, para o posto de saúde de Narandiba e para reformas que melhorem, né, o dia a dia também lá do posto. Nós já temos em processo de licitação o veículo e eu espero que as obras também aconteçam num curto espaço de tempo. Um abraço, amigo Andro. Realmente, Caio, nós temos andado bastante, né? Na verdade, desde o início do mandato que nós estamos caminhando pelos bairros, conversando com a população, sentindo de perto os seus problemas, as suas necessidades. Intensificamos isso, criamos um projeto diferenciado que chama o projeto de bairro em bairro, em que a gente percorre cada bairro, rua por rua, conversando com as pessoas, vendo quais são os serviços públicos que estão em necessidade naquele bairro. E o que nós estamos percebendo é uma completa falta de olhar da administração com esses bairros, sobretudo os mais populares. Nós conseguimos ver a quantidade de campos, de mini ginásio de esportes, de quadras poliesportivas completamente abandonadas em vários bairros da cidade. Nós não vemos a manutenção do recapeamento asfáltico, onde existe asfalto nesses bairros. Nós não vemos uma secretaria de infraestrutura atuante para minimizar os problemas onde não existe. E nós realmente percebemos que a população, sobretudo a mais carente, sofre bastante. Então, o nosso olhar será, no novo governo, se nós tivermos a oportunidade de chegar lá, será um governo que vai olhar justamente para os bairros, que é onde as pessoas moram, onde as pessoas têm o seu dia a dia, onde ela sofre junto com a sua família, onde ela vê os seus filhos ali caminhando e brincando no esgoto a céu aberto. Então, nosso governo terá um olhar diferenciado para os bairros. Ô, João, qual a sua avaliação para o secretariado do município de Alagoinhas? Nós temos alguns secretários bons no governo atual. Nós temos outros secretários que não conseguem desempenhar uma função tão boa. E nós temos pastas estratégicas do governo que elas não conseguem funcionar ao longo de quase 3 anos. Por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, ela praticamente teve problemas o tempo todo. Então não se consegue ter início, meio e fim nos seus projetos. Nós temos um problema muito sério com a Secretaria de Saúde, né? Existe uma nova secretária aí que está tentando botar a coisa para andar, mas também enfrenta problemas muito grandes. Nós tivemos aquele pagamento indevido de 513 mil já nos primeiros dias da nova secretária. Então o governo Joaquim Neto ele não consegue fazer o dever de casa. Agora, João, é o seguinte, secretário de Alagoinhas, eu tenho escutado muita reclamação com relação ao salário. Pro cara que, por exemplo, é liberal, né? Muitos ganham muito mais do que o secretário. O secretário, o cara que é honesto, é engessado, né? O cara é engessado. A menos que você vá roubar, você vai ganhar aquele salário ali fixo, acho que é 12.500. É o mesmo salário de vereador. O mesmo salário de vereador. A gente tem visto dificuldade do governo municipal de conseguir secretário para o governo, né? A CECIM, por exemplo, tem uma secretária que é a diretora do SAAI. É 2 em 1. Isso. A saúde ficou muito tempo sabendo quem seria, teve várias mudanças aí, gente que ficava 3 meses, 4 meses, 6 meses, enfim. Né? Como fazer um bom secretariado, né, com um salário aquém do que a iniciativa privada faz? Como atrair esses bons nomes? É justamente isso, é um desafio que a vida pública nos impõe. E é justamente por isso, Caio, que eu digo que eu não consigo compreender como é que existe, num mundo político que deva ser honesto,
essa briga para não se sair da política. Eu também sou empresário, eu também venho da iniciativa privada. Eu sei que o salário de político, o salário de vereador, o salário de secretário hoje, nós podemos, trabalhando, fazendo nossos próprios projetos, ganhar muito mais. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que não seja um bom salário. É um bom salário. Mas para nós trazermos gestores que tenham uma competência comprovada em outros locais, é um salário é um salário pequeno. E é justamente por isso que eu digo que quando nós estamos na política, temos que estar com esse sentimento da população e doando um pouco da sua história de vida para em benefício da cidade. É justamente isso que eu digo. E é por isso que eu disse desde sempre, ao longo desses 3 anos na Câmara, e digo aqui a vocês, eu não quero ser político por muito tempo. É justamente por isso. Nós temos que nesse momento, estarmos aqui abnegando um pouco da nossa trajetória de vida pessoal para passar um pouco para a nossa coletividade, para a nossa cidade. Mas chega um momento em que eu não consigo conceber como correto, justamente quando você traz isso, a questão do que você ganha se você for honesto na vida pública, e como é que as pessoas querem ficar 30, 40 anos sem largar essa vontade de se fazer política, não se sustenta financeiramente falando com a honestidade, isso não. Então é por isso que eu sei claramente que eu não vou ser político por muito tempo, eu não quero ficar buscando o poder, porque eu sei que eu tenho que cuidar também da minha vida, cuidar da minha família, e naquele momento em que a população enxergar que eu posso ser o nome que represente essa mudança, eu estou aqui para doar um pouco da minha história de vida, do que eu aprendi, do que a Alagoinhas me proporcionou até hoje, mas chegará o momento em que outras pessoas deverão fazer isso que eu estou fazendo agora. Bom, João, você é vereador, né, o pré-candidato Tonho Rato, né, ele fez aqui duras críticas aos gastos, né, com gasolina, né, que foi aí, circulou na imprensa. Ele criticou os vereadores que utilizavam esses recursos, criticou o presidente da Câmara por disponibilizar estes recursos. Eu acho que era 2.000 e poucos reais por mês para cada vereador, para gastos com gasolina, né, além dos benefícios de carro, enfim. Né? O que é que você acha dessa situação? Né, você também critica, você é vereador, você deve ser beneficiado também por nessa benesse, entre aspas, da Câmara de Vereadores. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você concorda com o Tonho Rato? Primeiro, eu gosto muito de Tonho, né? É uma figura importante no processo político histórico da nossa cidade, pelos grandes debates que trava, mas nesse ponto eu tenho que discordar, né, do amigo Tonho, porque uma coisa é a gente falar sem estar na vida pública. Assuma uma cadeira de vereador, assuma um cargo público e vá viver no dia a dia essas necessidades da população. Você não consegue realmente dizer assim, não, eu sou vereador, fui eleito para legislar, para fiscalizar e não ajudarei ninguém. É impossível isso. Então, os vereadores, os carros vão para Salvador, os carros fazem serviço aqui na cidade, os carros fazem favor a todo momento. Existe a própria estrutura do mandato para você entregar ofício, fazer o próprio papel do vereador acontecer. E é como você mesmo disse, a sua pergunta anterior, ela foi muito feliz porque ela vem também tratar um pouco desse ponto. Por exemplo, o Tonho Barreto, na vida particular dele, ele ganha muito mais do que um vereador. Então, se ele for vereador, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que participar, ou se ele for prefeito, que é o que ele pleiteia, e que nós temos conversado bastante, porque nós podemos discordar em alguns pontos, mas, no geral, nós temos muitas características positivas que se alinham. Então, existem essas coisas que só quando você está na vida pública é que você sabe quais as reais necessidades da população. A Câmara Municipal, você de vez em quando vai lá, praticamente é um local onde as pessoas sabem que elas podem chegar ali, encontrar um ou outro vereador e fazer os seus pedidos, das suas necessidades, né? E muitas vezes, na falha do governo municipal, da falha do governo estadual, e nós, como estamos ali, somos o representante mais próximo da população,
às vezes nós não temos humanitariamente como dizer não a alguns pedidos mas, desses. assim, é óbvio que o Tonho Rato não tem nenhuma vivência assim, de mandato, nunca foi vereador, nunca foi... Não tem vivência de gestão pública, né? Gestão pública enquanto político. Mas ele tem um discurso que a grande parte da população não consegue entender, né? Os grandes gastos com gasolina, enfim. Essa coisa, grandes gastos se entende, grandes gastos proporcionalmente, né, ao meio, né, que a gente vive. Mas, enfim, a questão que o Tonho levantou foi o seguinte, que ele falou que esse dinheiro gasto, por exemplo, os 500 mil, né, a Câmara poderia economizar, devolver para a prefeitura para a compra, por exemplo, de uma ambulância, né, se o caso é levar gente para fazer cirurgia, então ele acha que poderia ser feito isso, né? No caso, a Câmara economizaria, devolveria o excesso do dinheiro, né, para a prefeitura, para a aquisição de novas ambulâncias, de carros, enfim, de equipamentos para a população. O que é que ele quis dizer no frigir dos ovos? Que vocês se beneficiam da carência da população, né, e aí da gasolina oferecida pela Câmara para poder fazer política, né? Eu queria que você dissesse o que é que você acha sobre isso, né, sobre essa situação. Bom, eu entendi aí nesse último explanar seu que você quis dizer que se sobrasse dinheiro se devolveria para que a prefeitura aplicasse. Segundo o que Tonho Rato falou aqui. Isso, poderia acontecer, realmente isso. Mas a Câmara também pode desempenhar vários papéis fundamentais para a população. Se a Câmara tiver que devolver dinheiro, significa que ela não é uma Câmara atuante, certo? Porque ela não está realizando audiências públicas, que custa audiências públicas, ela não está realizando debates importantes para a população. E a própria Câmara pode também fazer trabalhos sociais, projetos sociais. Eu, inclusive, defendi isso há uns 6 meses atrás, mais ou menos, que a Câmara tomasse essa iniciativa de também fazer projetos que impactem diretamente na vida da população, para deixar de ser esse varejinho. Porque muitas vezes o varejinho, a população não entende, né, que o vereador está fazendo não é para ele, está fazendo para beneficiar uma pessoa que necessita, um doente que precisa ir em Salvador, que precisa fazer um exame. Então o vereador, muitas vezes, ele é questionado por isso, mas a Câmara poderia estabelecer um projeto social. Por exemplo, quando nós falamos aqui dessas viagens para tratar de alguma doença, para tratar de um exame dessa população que necessita, a Câmara poderia fazer, sim, um projeto social que não dependesse de vereador A, B ou C, mas que a Câmara institucionalmente tivesse um carro à disposição nos dias tais, nos momentos tais, para fazer esse tipo de transporte. Porque ele existe oficialmente, existe o TFD, existe outros projetos no município que tratam de situações de assistência social parecidas com essas, e a Câmara poderia fazer isso. Eu, se tivesse a oportunidade um dia de ser presidente da Câmara, que não é o que eu pleiteio, mas eu pensaria em fazer projetos sociais que a Câmara tivesse o poder de fazer, e não que passasse a Prefeitura. Estou entendendo. Agora, João, muito se fala da questão do aterro sanitário, do SAAI, né? São serviços essenciais, né? Serviços de interesse da população, mas que têm sofrido aí, né, com as últimas administrações de empresas aí, que o aterro, por exemplo, chegou a ter um ataque do Ministério Público, porque estava numa situação complicada, poderia atingir inclusive os lençóis freáticos de Alagoinhas. Enfim, o Fabrício disse aqui que ele privatizaria o aterro sanitário, né, seria uma opção viável para ele. O SAAI ele não mexeria. O pré-candidato Raimundo Barreto ontem disse ao contrário, que ele estatizaria tudo o que pudesse, inclusive a questão da coleta de lixo. Né, para você, o que é que você acha que deveria ser feito, tanto com o aterro sanitário quanto com o SAAI e as autarquias municipais, até o serviço de transporte público aí de coletivos? Observe, eu sou uma pessoa que não gosta de tratar com extremos. O correto não é nem estatizar tudo e muito menos privatizar as nossas riquezas. O poder público ele tem que estar de forma completa gerenciando tudo e fazendo aquilo no máximo das suas atribuições que ele possa desempenhar. A água, para mim, é inquestionável. O serviço de saneamento básico, o serviço de distribuição de água é inquestionável que tem que ser
sempre municipalizado. O que falta na prefeitura, e que tem faltado nos últimos governos, é justamente um plano de um projeto de governo que pense no futuro, né? Então a gente tem prefeitos que entram e só pensam naqueles 4 anos, está esquecendo que a cidade ela vai continuar depois dele e que esses projetos precisam ser pensados para Alagoinhas de 20, 30, 50 anos. Então essas são as grandes falhas dos prefeitos que passam, que pensam só naquele mandatozinho dele e que vai ficar ali os 4 anos e o próximo prefeito que entre que vá tratar dos outros problemas. Não, tem que se pensar a cidade a longo prazo. E aí a questão do aterro sanitário é um problema sério que vem desde a gestão passada, né? Então nós já tivemos avanços nessa gestão em relação a isso, não é um problema que se finalizou. Existe uma tendência, e aí não é uma tendência que está se criando moda aqui, o que o pré-candidato falou, não, existe várias posições de consórcios, né, do ente público com a esfera privada. Isso já acontece muito no governo da Bahia, né? Já se tem feito muito isso, mas eu acho que o governo municipal ele tem que ter a tutela de todos os serviços essenciais da nossa população e nunca transferir totalmente a responsabilidade, seja em que área for. Existem áreas essenciais que tem que ser completamente o governo, a exemplo da água, do SAAI, mas existem outras áreas em que é cabível, sim, com um estudo técnico feito, com a parceria feita nos moldes que preserve o interesse e o patrimônio público, para que a iniciativa privada também trabalhe junto com o governo. E é por isso também ontem eu falei que é importantíssimo nós fortalecermos o terceiro setor. É justamente essa parceria do governo, das gestões administrativas com essas entidades que chegam aonde o braço do Estado não pode alcançar. Pronto, às 7h56, João, vamos chegando ao final aqui da entrevista. Eu queria que você falasse aí suas últimas palavras, 2 minutinhos aí para você falar com os ouvintes, né, o que você quiser, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui deste grande programa, né? E eu gostaria de deixar essa mensagem à população, que nós estamos aqui emprestando e doando um pouco da nossa história de vida, dos meus 34 anos de idade, da minha formação acadêmica, do que pude aprender na esfera da vida particular, né, como empresário, como advogado, o que pude aprender na vida pública, o que pude aprender na minha família, com os meus pais, com os meus avós, e nós representamos neste momento uma alternativa clara para a população de mudança, de renovação das práticas políticas que se fizeram até este momento na nossa cidade, de renovação dos paradigmas administrativos. Nós queremos fazer a diferença. E a população, se enxergar que o meu nome pode ser esse nome que encabece esse projeto de transformação para os próximos 4 anos, eu estou à disposição para doar um pouco mais da minha vida para que Alagoinhas possa se desenvolver muito mais. Eu agradeço, desejo um ótimo final de semana à nossa população e vamos fazer esse debate construtivo com as outras forças, com os outros pré-candidatos, mostrando, obviamente, aquilo que nós entendemos ser mais correto para a cidade. E eu tenho certeza que quem ganhará com isso, com esses debates, com essas construções, é a sociedade de Alagoinhas. E eu estou aqui à disposição para representar esse projeto de mudança. Bom, obrigado, João.